Olá gente, meu nome é William e hoje a gente vai falar de uma empresa que mudou totalmente a forma como as fábricas trabalham. É uma empresa japonesa que entraria para a competição de produção de automóveis e hoje ela viria a ser uma das maiores montadoras que a gente tem no mundo. É por causa dessa empresa que a gente tem métodos mais eficazes para se produzir um produto, realizando menos esforço e aumentando a produtividade. Então, senhoras e senhores, com vocês, Toyota e o sistema Just in Time. Bom, para a gente falar do Just in Time, vamos contar um pouquinho da história da Toyota. Tudo começou lá atrás com um cara chamado Sakishi Toyoda. E eu já vou pedir desculpa para vocês porque tem muito nome em japonês e vocês vão ver que em algum momento eu vou me enrolar. Sakishi Toyoda, ele fez o seguinte, ele viu a mãe dele trabalhando naqueles teares. Eu não sei se vocês conhecem uma máquina de tear. Basicamente é uma máquina operada por uma pessoa para fabricação de tecido. Ela entrelaça os fios e você precisa ficar fazendo vários movimentos manuais. Por que eu estou falando isso? Ele viu a mãe dele trabalhando num tear, ele que pensou numa forma de otimizar o trabalho da mãe dele. Foi então que ele começou a pensar em como melhorar o tear que a mãe dele já utilizava. Então, juntando alguns conhecimentos que ele tinha, ele começou a aprimorar cada vez mais o tear que a mãe dele utilizava. Ele automatizava alguma coisa, ele colocava um motor, ele fazia com que cada vez mais o ser humano tivesse que ter menos contato com aquela máquina e ainda assim a produção do tecido fosse otimizada. E hoje, só a título de curiosidade para vocês, o tear mais famoso dele era o Toyota Automatic Loom tipo G. Agora tem que ver se o nome está certo. Tudo isso numa época em que você não tinha sensores, você não tinha laser, ele fez tudo isso na raça. Então foi um baita de um trabalho, foi uma baita de uma evolução para a época. E pouco tempo depois, junto com seu filho Kishiro Toyoda, ele montou uma fábrica de produção de teares automáticos. E essa fábrica basicamente ela se baseava em 3 pontos que eu vou falar aqui para vocês agora. Parar quando há alguma anormalidade, nunca fabricar produtos com defeito, não fazer do ser humano um vigia de máquinas. E posteriormente, esses 3 conceitos que eu passei para vocês viriam a se chamar automação. Um tempo depois, Sakishi Toyoda passou para o seu filho Kishiro Toyoda a responsabilidade de criar os teares em massa. E foi pensando exatamente nisso que Kishiro Toyoda foi para a América, que basicamente era o berço da produção em massa. E lá ele viu o carro, e para o japonês naquela época era algo novo. Então ele olhou e pensou e viu no carro uma oportunidade de conseguir levar aquilo para o Japão e também ganhar dinheiro. E pensando nisso, foi em 1933 que Kishiro Toyoda, junto do seu pai, criaram a divisão automobilística da Toyota. Era uma divisão dentro da fábrica de teares que cuidava da fabricação de carros. E 5 anos depois, em 1938, eles inauguraram a primeira fábrica em Komoro, no Japão. E eu errei o nome do lugar, é Koromo. Foi aí então que Kishiro fez o seguinte, ele pegou a experiência que ele tinha em teares, com a noção que ele teve da fabricação de carros, porque ele viu que precisava de um método novo para se trabalhar. E foi então que parando, pensando, analisando toda a situação da fábrica, ele criou o sistema Just in Time. Just in Time é um termo em inglês que pode ser traduzido para muitas coisas. Aqui a gente vai falar que é momento exato. E uma curiosidade é porque ele foi para Américas analisar o sistema de produção em massa. Só que diferente do sistema de produção em massa que empurra um produto para o cliente, o Just in Time funciona de maneira oposta. O cliente cria a necessidade e o Just in Time vai lá e produz somente o que o cliente pediu. Então é uma demanda baseada no mercado e você não empurra vários produtos esperando que eles sejam vendidos. E sim espera o cliente pedir para produzir exatamente o que foi pedido. Então, de forma simples, o Just in Time ele é um sistema que visa produzir na hora certa, na quantidade certa e evitando ao máximo o desperdício. E quando a gente fala em desperdício, a gente quer dizer que é desperdício de tempo, matéria-prima, produto final e até de mão de obra. O dinheiro ele está meio que implícito, porque se você desperdiça, você já está desperdiçando dinheiro se você é uma empresa. E a mão de obra em que sentido? Você coloca uma pessoa para fazer um trabalho que não necessariamente é o mais importante naquele momento. Ela poderia estar rendendo e produzindo muito mais, fazendo outras coisas ali naquela hora. Logo, no método Just in Time, o trabalhador ele só vai ter a matéria-prima exata para fazer uma quantidade X de determinados produtos. Ele não vai conseguir fazer nem mais e nem menos. Isso otimiza o trabalho e evita o desperdício. Outro detalhe importantíssimo do Just in Time é que por causa dele você não precisa manter um estoque na sua empresa. Isso não causa a necessidade de você deixar vários e vários produtos estocados. Fora que um estoque mal planejado ele também é desperdício. Um produto lá ele pode ficar ultrapassado, ele pode se desgastar
desgastar e ele pode se deteriorar, valendo cada vez menos. Agora vamos ver como que o Just in Time funciona no nosso dia a dia. Pare e pensa numa pizzaria. Eles trabalham com ingredientes, eles trabalham com alimentos, é uma coisa que perece, que estraga muito rápido. Então eles não podem ficar guardando muita coisa em estoque. Eles mantêm somente aquilo que é necessário para fazer o pedido daquelas pessoas. E a pizza ela também não está pronta. Ela aguarda o pedido de alguém para aí sim nesse pedido dizer o que vai nessa pizza, para onde vai essa pizza e quando que ela tem que ser entregue. E é só aí que começa o processo de fabricação dela. Isso evita o desperdício e isso aumenta muito a produtividade da pizzaria. Pare e pensa agora. Se essa pizzaria tiver um monte de massa estocada, se ela tiver um monte de ingrediente, pode ser que em uma semana esses ingredientes estraguem. E lembra que eu falei lá atrás? É perda de dinheiro para a pizzaria. E o mesmo vale para a massa da pizza. Talvez já tenha acontecido de você ligar na pizzaria e ele falar que está demorando um pouquinho mais porque eles estão fazendo massa. Isso não é relaxo, isso não é preguiça. Simplesmente acabou a massa e eles não sabem o quanto mais de fazer. Então eles vão fazer um cálculo para saber até que hora a pizzaria vai estar aberta, vão fazer uma estimativa de pedidos e fazer somente aquela quantidade exata para suprir a próxima demanda. Voltando para a história da Toyota, antes de que eles pudessem implementar o método de Just in Time na fabricação de carros em massa, eles tiveram que interromper isso mais uma vez, porque em 1941 aconteceu a Guerra do Pacífico, que só foi acabar em 1945. E durante a guerra, todas as montadoras, basicamente todas as fábricas, tiveram que dedicar os esforços delas para produzir carros e produzir utensílios e aparelhos que fossem utilizados para a guerra. Então carros de passeio foram deixados em segundo plano nesse momento. E foi com o fim da guerra que Kishiro Toyoda passou mais uma vez para outra pessoa a missão de criar os carros em massa. E essa pessoa era Eiji Toyoda. Além do Eiji Toyoda, o Kishiro ele chamou um outro cara também, que é o Taishi Ono. Ele era um engenheiro da fábrica de tecelagem e juntos eles fizeram o quê? Eles se viram obrigados a implantar todos os conceitos de automação que a gente já viu em todos os setores da fábrica, fazendo com que cada funcionário fosse ainda mais participativo em todos os setores. Para finalizar, deu para ver como que o Just in Time e o Kanban estão presentes no nosso dia a dia, desde um simples pedido de pizza até uma montadora de automóveis? E como vocês já puderam imaginar, assim como no caso da Toyota, o Just in Time e o Kanban dentro de uma pizzaria também evitam o desperdício, que como o próprio Just in Time diz, a pizza ela só é feita no momento exato. E aí eu quero deixar uma pergunta para vocês. Na verdade é um desafio. Vocês devem ter reparado que durante todo o vídeo eu não falei Toyota com T, eu falei Toyota com D. A Toyota no início ela não se chamava assim, ela foi chamar Toyota com T depois de um bom tempo em que ela já estava em funcionamento. E esse é o desafio de vocês. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, ou pesquisando, ou da cabeça de vocês, o porquê que a Toyota com D se transformou na Toyota com T que a gente tem hoje. E a resposta mais criativa e a mais correta vão aparecer no próximo vídeo. Então é isso, gente. Muito grato por mais um vídeo. Eu sou o William Nunes e a gente se vê na próxima. Valeu! Quem se despede assim, né? Ninguém se despede assim. Ninguém se despede assim.